Olá, sou o João Anjo e hoje iremos dar início ao podcast Não Lixo, projeto desenvolvido para a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Neste primeiro episódio teremos Vítor Manteigas, professor responsável pela Unidade Curricular de Gestão de Resíduos, que trará consigo Marta Amaral, Rita Relvas, Inês Andrade e Andréia Coelho, estudantes de Saúde Ambiental. Hoje iremos dar início àquilo que é o projeto desenvolvido pelos estudantes de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos de 2019. Desde 2011, 2012 que os nossos estudantes e a nossa escola têm vindo a participar nas atividades associadas a esta Semana Europeia, sempre com diferentes tipos de projetos. Já houve anos em que tivemos 5, 6, 7 projetos desenvolvidos exclusivamente por estudantes, houve anos em que tivemos apenas 1 ou 2 projetos, mas a ideia é sempre envolvê-los no processo criativo e depois, mais tarde, da operacionalização efetiva da atividade, que decorre sempre no decurso daquilo que é a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Temos tido várias atividades que implicam, por exemplo, atividades práticas em contexto escolar, em IPSS, em que estas questões da prevenção de resíduos são trabalhadas com idosos, com pessoas institucionalizadas. Temos tido grupos de trabalho mais alargados e mais pequenos. Temos inclusivamente tido alguns projetos interessantes que envolvem toda a turma, portanto todos os estudantes do segundo ano, regra geral enquadrados naquilo que são as atividades propostas no âmbito da Unidade Curricular de Gestão de Resíduos. Dos vários projetos que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, eu gostaria de destacar alguns para perceberem a dinâmica que nós temos aqui criado com os estudantes. Por exemplo, tivemos um projeto muito interessante que foi, aliás, representante de Portugal na categoria de estabelecimentos de ensino no concurso internacional, que tinha a designação de vamos eliminar esta ideia, em que os estudantes tentavam de alguma forma garantir atividades de prevenção de resíduos de ortoprotesia, muito associados às atividades práticas do curso de ortoprotesia, em que com base naquilo que eram os resíduos de gesso, faziam, por exemplo, velas, integrando também no processo de fabrico aquilo que era o óleo alimentar usado, que decorria das atividades de preparação de alimentos do refeitório da própria escola. Também temos tido algumas atividades muito interessantes, em que, de facto, como eu já vos havia referido, os estudantes vão aos estabelecimentos de ensino trabalhando em componente muito prática com os estudantes, primeiro, eventualmente, com a abordagem muito teórica daquilo que é a prevenção de resíduos, daquilo que é a política dos 3 R's, dando enfoque na redução, depois, entretanto, abordando a questão da reutilização e só no fim a reciclagem, mas depois desta abordagem um bocadinho mais teórica, são criadas oficinas, workshops, em que os nossos estudantes trabalham com os estudantes dos outros níveis de ensino, aproveitando alguns materiais, até inclusive para aquilo que são decorações de Natal, porque, regra geral, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos está sempre associada ao fim do mês de novembro, já com o Natal à porta. Também temos tido alguns trabalhos interessantes nos últimos anos associados às plataformas digitais, um bocadinho à semelhança daquilo que vai acontecer este ano. Há alguns projetos muito interessantes de divulgação de boas práticas nas redes sociais, como é, por exemplo, o Facebook. Temos também sempre alguns blogs e alguns sites que fazem a divulgação dos projetos que eles vão desenvolvendo, sempre numa perspectiva de disseminação também, porque é uma das premissas para todos os efeitos da Semana Europeia, disseminação da informação e das respectivas atividades que são desenvolvidas pelos nossos estudantes. Houve também anos em que houve atividades de hands-on, portanto, atividades práticas e efetivas de clean-up, portanto, de campanhas de limpeza. Temos tido também campanhas de recolha, por exemplo, de resíduos associados aos hábitos tabágicos, e este ano, para além deste projeto específico, vamos também ter uma atividade semelhante àquilo que já temos feito nos últimos 2 anos, em que, regra geral, a primeira parte da atividade está associada a TEDs, a toques, a conversas, mais ou menos informais, em que abordam as questões das implicações para a saúde, por um lado, e as questões ambientais que estão subjacentes também a estas práticas, e que depois até incluindo estudantes de outros cursos de licenciatura, muito associado àquilo que são atividades de integração dos novos estudantes na escola, há então esta atividade prática de recolha de beatas, as vulgarmente designadas como beatas. Neste caso em particular, há sempre estabelecimento de parcerias com outras entidades, porque o objetivo é depois garantir o encaminhamento adequado daquilo que é o resíduo que é recolhido, e que passa muito pela valorização energética através dos processos de incineração. Este ano, o desafio, e até porque a Semana Europeia tem como mote a comunicação e a educação para a prevenção de resíduos, o desafio foi um bocadinho diferente. E a ideia particularmente deles, trata-se de um podcast que vai ser dividido em vários episódios e que virá abordar o papel de diferentes entidades naquilo que diz respeito a esta premissa da prevenção de resíduos. Mas para esse efeito, aquilo que eu vos vou fazer é convidar de alguma forma os estudantes para eles próprios falarem um bocadinho daquilo que são os diferentes episódios associados ao podcast, que será então o projeto associado a esta Semana da Prevenção de Resíduos no ano 2019.
Olá! No âmbito do segundo episódio do nosso podcast, iremos receber uma convidada da Valor Sul, a Joana Xavier, que nos vai falar do papel desta entidade na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, enquanto responsável pela coordenação na área de Lisboa, e tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a prevenção dos resíduos domésticos. No nosso terceiro episódio vamos ter connosco uma convidada da Associação Bandeira Azul da Europa, Margarida Gomes, que nos vai falar especificamente de dois programas que a ABAI está a promover há alguns anos, que são o programa Ecoescolas e o programa Jovens Repórteres para o Ambiente, onde vamos perceber, na perspectiva de educação e comunicação para a prevenção de resíduos, onde é que as escolas e outros elementos que estão incluídos neste tipo de programas desenvolvem atividades e promovem a prevenção dos resíduos. A ABAI tem algumas parcerias com entidades gestoras de resíduos e em que sentido tem trabalho de parceria e desenvolve também a informação da importância que é o tratamento adequado dos resíduos. No quarto episódio teremos também Filipa Moita, responsável pela qualidade e comunicação da RP Portugal e do Novo Verde, entidades gestoras de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e de resíduos de embalagens. Ela irá-nos falar um pouco de qual tem sido o papel destas entidades e a sua relevância para a educação e comunicação para a prevenção de resíduos. Neste último episódio teremos como convidada a Patrícia Vieira da Maria Granel, que nos irá falar de várias questões como o consumo a granel, o desperdício alimentar e algumas atividades que têm sido desenvolvidas por eles dentro da comunidade, como por exemplo workshops, palestras e atividades específicas junto de escolas e empresas, fazendo assim uma ligação direta com a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.